Bom dia, queridos. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Que bom estar novamente aqui depois de uma semana de recuperação, uma semana ainda de molho, né? Ainda estou no processo final, no processo de recuperação da cirurgia no meu dente, mas para mim é uma alegria poder voltar a gravar, trazer uma reflexão para você, para sua família, para aqueles que vão de alguma forma serem edificados com essa palavra. Então, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe sua manhã, que seja um dia bom, um dia agradável para o seu coração, para a sua família. Amém? Eu quero compartilhar o texto que está em 1 Samuel 30, quando Ziklag, o Ziklag é saqueada pelos amalequitas. Então Ziklag era o lugar onde estava o acampamento, onde Davi estava com a sua família, a família dos seus valentes. E ali, num dia muito difícil, Davi enfrenta uma dura queda, um duro revés. E a única opção que ele tem é se reanimar no Senhor depois de chorar até cansar. E eu quero falar nesta manhã sobre isso. Quando só nos resta se reanimar no Senhor e parar de chorar, se levantar, buscar o Senhor e a luta, fazendo aquilo que tem que ser feito. Então essa palavra é para você que porventura esteja enfrentando algum fracasso, alguma dor que você acha que é insuportável, alguma batalha que você acha que está perdida. Esta palavra é para você que precisa voltar a orar, voltar a buscar o Senhor e a se levantar do lamento, do choro e fortalecido pelo Senhor, continuar a sua jornada, continuar a batalha da vida. Então diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziklag, os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziklag, e esta ferido e queimado. Tinha levado cativas mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ele a queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote de Abimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Como eu já disse em vídeos anteriores, as situações pelas quais nós passamos, que são grandes desafios para nós, são desafiadores, esse tempo pelo qual nós podemos passar de queda, de perdas, de angústias, de perseguições, de tribulações, como aconteceu com Jó em todo o seu drama. Aqui Davi está vivendo o seu drama também. Um dia difícil, um dia em que Davi com seus homens saíram para lutar uma guerra que não era a guerra de Deus, não era a guerra do povo de Deus. Ele estava prestando um serviço ao rei Arquis, rei
dos filisteus. Davi está alinhado àqueles que são inimigos de Deus, que sempre foram inimigos de Deus. É tanto que os filisteus, quando viram Davi e os seus homens na retaguarda do rei Arquis, eles não aceitaram Davi ir com eles para a guerra, e então o rei Arquis mandou Davi voltar para não dar problema, para não causar conflito com a sua tropa. E Davi então volta. Davi volta e tinha deixado a sua casa, o seu acampamento, o seu lugar desprotegido. Então muitas vezes, por erros ou por estratégia errada, ou por sermos exatamente vítima da ação do inimigo, da fúria do inimigo, como os amalequitas aqui, que sempre foram também inimigos do povo de Deus, nós podemos nos encontrar numa situação parecida com esta pela qual Davi passou. Se você perceber, o quadro não é pior porque não houve morte, porque os amalequitas não mataram nem crianças, nem os adultos. Eles simplesmente sequestraram, eles simplesmente pegaram e levaram cativos todos os que estavam ali naquele acampamento. E queimaram as coisas. Então o prejuízo foi material em primeiro momento, mas também o prejuízo é emocional. Porque o texto diz que eles, quando chegaram, Davi e o seu povo, e viram o quadro, a situação, eles choraram até não terem mais força. Eles enfrentaram uma situação de extremo desespero, de amargura. E para piorar, Davi agora é alvo da fúria, da amargura de todos os seus valentes. São 600 homens. 600 homens que se veem agora sem suas mulheres, sem suas filhas, sem seus filhos, sem nada. E todos se voltam para Davi, e o texto diz que o povo se angustiou e pensava e falava em apedrejar Davi. Porque Davi, sendo líder, com certeza eles entenderam que Davi tinha cometido um erro, que Davi era o culpado. E muitas vezes esse também é o grande drama dos líderes. Quando eles acertam, quando eles fazem o que é certo, quando eles têm uma estratégia correta, quando eles caminham com sucesso, como Davi sempre teve, muitas vezes não fez mais do que sua obrigação. Mas basta ter cometido um erro, basta errar uma vez, ou basta ter cometido um erro estratégico, ou não ter sido bem sucedido em um momento, as pedras estão postas para o apedrejamento. Então, como é difícil a vida, muitas vezes, do líder, a vida daqueles que enfrentam esses momentos. E o texto diz que quando esse quadro estava numa situação para ir para um drama maior, correndo o risco de Davi ser apedrejado, o texto diz que Davi se reanimou no Senhor. E eu quero falar para você nessa manhã, não sei como você está, se você está animado, se você está desanimado, se você tem pedras apontadas para você, se você tem sofrido algum fracasso, perda, eu não sei como está a sua situação, mas seja qual for, eu quero dizer para você que em momento algum você pode aceitar o choro, você pode aceitar o fracasso, você pode aceitar a derrota como a resposta ou a última resposta, a única solução ou a última solução. Davi se reanimou no Senhor. E aqui está a solução para a nossa caminhada. Eu também tenho dias que eu estou desanimado. Eu também tenho dias que eu enfrento minhas batalhas. Todos nós enfrentamos. Mas eu me recuso a aceitar a derrota. Eu me recuso a aceitar o desânimo, porque eu sei que o Senhor é minha força, o Senhor é minha fortaleza. O Senhor é aquele que me pode conduzir em triunfo, diz a palavra. Davi conhecia esse Deus. Davi conhecia o Deus que tem lhe dado já tantas vitórias. Tantas vezes o Senhor já tinha dado vitória a Davi. E Davi então olha para o Senhor, se reanima no Senhor. Então, em primeiro lugar, tira os seus olhos das circunstâncias. Tira os seus olhos das acusações. Tira os seus olhos
das críticas. Tira os seus olhos dos erros. Tira os seus olhos do quadro de derrota. Tira os seus olhos do problema e coloque os seus olhos no Senhor, porque Ele é capaz de nos reanimar, Ele é capaz de nos fortalecer, Ele é capaz de nos dar uma força que nós não temos. E é importante que você entenda isso. A força que Davi recebe não é a força que vem dele, é a força que vem do Senhor. É a força que vem do sobrenatural, de algo inexplicável, porque pela situação, pela circunstância e pela situação em que Davi está enfrentando, ele não tem como enfrentar, não tem como reagir, mas ele se reanima no Senhor e reage, e pega a estola sacerdotal e consulta o Senhor. Você precisa voltar a consultar o Senhor, a perguntar ao Senhor qual é a direção para a sua vida. Se é isso mesmo, se é aceitar isso que o Senhor, pelo qual o Senhor permitiu você passar, ou consultar se isso não é uma ponte para que Deus lhe traga uma vitória. Se isso não é uma oportunidade de Deus demonstrar o seu poder na sua vida. Se isso não é uma oportunidade de você sair mais forte e dar a volta por cima. E o Senhor respondeu, porque o Senhor sempre responde. Porque o Senhor tem uma palavra para nós. O Senhor tem uma palavra sempre. E naquela situação, a palavra de Deus para Davi foi: persegue-o, vá atrás, lute, corra atrás do prejuízo, porque você vai libertar, porque libertará toda a sua família, todas as pessoas que eles levaram. E Davi foi, e Deus deu vitória a Davi. Queridos, não importa se você caiu, se você fracassou, se você errou, se você muitas vezes se encontra nessa situação. Eu quero dizer para você que você precisa se levantar. Você precisa se reerguer. Você precisa dar a volta por cima. Eu quero indicar uma leitura, se você gosta de ler, uma leitura que marcou a minha vida, uma leitura que fez muita diferença na minha vida. O livro do John Maxwell, Dando a Volta por Cima, a arte de transformar fracasso em sucesso, o grande líder John Maxwell. No momento em que eu mais precisei, no momento pior da minha vida, quando eu estava passando a minha pior crise, eu li esse livro e esse livro fez diferença. E tem uma passagem desse livro que eu guardei, tem muitas, mas uma que eu não esqueci. Quando ele trata de, para dar a volta por cima, você precisa acordar, se levantar, entender a situação. E lá, num dado momento, ele diz: as frases abaixo podem ajudá-lo a manter os erros na perspectiva correta. Então ele diz: fracassos são frases que nos dão nova visão sobre a vida. Recessos que devem nos fazer refletir e pensar. Avisos que nos levam a caminho correto. Caminhos que nos conduzem a lugares onde nunca estivemos antes. Alertas que nos mantêm mentalmente no jogo. Senhas que podemos usar para abrir as portas da oportunidade. Sensações que nos levam a uma maior maturidade. Oportunidades de afirmar nosso desenvolvimento e progresso. Situações para quem deseja dar a volta por cima. Portanto, não importa como você está. O importante é como é que você vai reagir e como você vai perceber tudo isso na perspectiva do cuidado, da ação, do poder de Deus na sua vida. Você, pelo poder de Deus, pode reagir e dar a volta por cima. Reanime-se no Senhor em nome de Jesus.